Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos a uma masterclass maravilhosa que vocês vão receber hoje, um conteúdo riquíssimo. E como eu mandei hoje mais cedo no grupo, anotem tudo que for falado aqui, que eu vou falar assim, o que eu tenho para falar hoje é um pedacinho do iceberg do que é esse assunto sobre canalização, sobre energia sexual, energia vital, tudo isso. Então eu quero que vocês realmente agora esqueçam tudo que vocês já ouviram falar sobre a questão de energia sexual até o momento em questão de sexualidade, em questão dessas coisas, e eu vou realmente passar para vocês algo que vai trazer uma consciência, então vai trazer clareza para vocês de tudo que a gente já ouviu falar, né? Só que vocês vão conseguir hoje juntar algumas peças para a vida de vocês, para a nossa vida, né? Em relação à nossa vida financeira, emocional, empreendedorismo, tudo isso. Então, essa masterclass foi uma aula que encheu meu coração assim na hora que eu recebi quem deu a dica do nome, né? Foi uma pessoa muito querida, então, assim, eu enchi os olhos na hora desse nome, quando ele chegou ao meu coração. Eu falei, gente, isso vai dar bom e realmente vai ser uma aula maravilhosa. Espero que vocês estejam com um copo de água, se precisar, porque a gente vai fazer um exercício, tá? Então, às vezes fica com a boca seca, né? A pessoa quer beber água, vai querer levantar. Então, fiquem atentos a tudo, anotem, que vai ser muito interessante o que nós vamos passar hoje, o que nós vamos realmente aprender hoje, tá? Tá compartilhando aí, Nil? Tá aí? Tá todo mundo vendo, Agora gente? sim. Tá. Sim, Gente, olha só, os 5 passos entre o sexo e a riqueza, baseado nas ideias de Napoleão Hill. Alguém conhece ou já ouviu falar desse nome? Vocês já ouviram Napo- falar? não, Nunca ouviu falar, Wesley, desse nome? não, Napoleão Hill não. É um grande, na verdade, um grande escritor, uma pessoa que realmente trabalhou a questão do autoconhecimento, escreveu vários livros, né? Tanto a gente vai falar sobre alguns livros dele aqui hoje, tá? Que é O Mais Esperto do que o Diabo e Quem Pensa Enriquece. Você já ouviu falar desses livros? Quem Sim, pensa enriquece mais esperto do que o diabo. Então, sim. nós vamos hoje fazer essa aula baseado nisso. Então, o que que eu quero que vocês abram a mente de vocês, né? Que pena que o pessoal chegar atrasado não vai conseguir pegar, eu não vou conseguir voltar, mas aí eu passo rápido para eles. Mas olha só, vocês vão desvendar o poder da transmutação da energia sexual, né? O que que eu posso fazer com essa transmutação, com essa energia sexual para que a minha vida venha a ser realmente elevada, o nível financeiro, emocional, espiritual e em todas as áreas, né, da minha vida. Então, muitas pessoas têm muita dificuldade. Então, o primeiro ponto aqui que eu queria trazer, até a Geni que já ouviu bastante eu falar disso, o Nil também, eu queria que vocês, mesmo que vocês já ouviram falar, falassem um pouco para mim como que você via essa questão da energia sexual e como que você vê agora. E aí o Wesley e a esposa deles vão falar um pouquinho também. Eu vou até pedir para eles falar primeiro, porque aí a gente, né, vê o que que eles sentem, como é que eles veem essa situação. E como é seu nome? O nome da sua esposa, Wesley? É Mirna. Mirna? Então, você já ouviu falar desse assunto? O que que vocês pensam quando vocês ouvem falar sobre transmutação ou energia sexual? Olha, na verdade, a gente não tinha ouvido ainda falar sobre isso, não. Sobre essa energia que tem envolvido com a riqueza, né? Que atrai isso. A gente não ouviu ainda, não. Na área financeira, né? É na área financeira, a gente não tinha Nunca tinha pensado, escutado. nem ouvido isso, não. Aí, inclusive, a gente ficou bem curioso, né? Falou, nossa, né? Muito interessante. É porque você pensa um monte de coisa, né? Tipo, porque é uma energia, né? Fala sobre também prazer, né? Então, um prazer é prazeroso, leva a outra situação, que é, tipo, pra mim, querer ganhar dinheiro, ter uma empresa, ou mudar algo na minha vida, eu preciso ter prazer também. Então, assim, se a minha vida sexual está ativa, eu consigo pontuar e consigo alcançar algo financeiro também. Se a minha vida sexual não está ativa, está média, mais ou menos, ou no meio do casal muitas vezes tem alguma dificuldade, entendeu? A gente fica Uhum, com impacto para conseguir chegar lá, né? No financeiro. entendi. E a gente, olha, a minha tela estava aparecendo só 3 pessoas, eu aqui, né? Não vi aqui a Dinha, não vi a Daniela, tô aqui mandando mensagem para vocês. Joana. Então vamos lá aqui, ó. Seja muito bem-vindo, Salatiel. Agora que eu fui mexer aqui na tela. Fala para mim, Dinha, o que que você entende sobre essa questão de energia sexual rapidinho? A Daniela, aí depois a Daniela, a Joana, o Salatiel.
A Genilnio. Aí eu já deixei a filhinha aí. Oi, boa noite. Boa noite. Então, Aline, mesmo antes de fazer a primeira sessão com você, eu já entendia que é, a sexualidade ou a energia sexual está ligada em fazer dinheiro, né? E também não é só a pessoa ter relação sexual em si, mas sim ter energia para ir buscar o que ele quer, né? Ter aquele prazer, sabe aquela coisa chamada de tesão? Tesão pela vida, de Uhum. buscar o dinheiro, de passear, de encontrar com os amigos, e assim vai. Se a pessoa não tiver, a vida dela estaciona, né? Agora, linkando com o dinheiro, aí já imaginou, o dinheiro e a sexualidade junto, né? É verdade. Vamos lá. Agora, a Daniela. Oi, boa noite. Boa noite, Daniela. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu também, antes de ir ao reencontro, né? Eu não sabia muito o que era essa questão. Só sabia que tinha a ver com o ato, né? Sexual. Uhum. Mas aí, realmente, o que a Dinha falou, se a gente for raciocinar, é mesmo ter prazer mesmo, o prazer de viver, né? É como quando você está com sede, bebe um copo de água, assim, que sacia sua sede, que não Uhum. tem nada ali substitui, né? Aquele líquido, a água, ou seja, até qualquer coisa que você esteja com vontade de tomar, e você vai lá e toma ou faz. E também, assim, eu também penso, eu raciocinei, que quando também a questão do sexo não foi feita com prazer, digamos, de bem, não saiu bem, eu acho que também as outras coisas não vai estar legal, não é bem assim. Então, até para você ter um ato sexual com alguém, você tem que fazer bem feito, tem que fazer com a pessoa que você gosta, e é isso. Entendi, parabéns, isso mesmo. Vamos lá. Quero ouvir vocês primeiro. Aí entrou aqui também agora a Edna. A gente vai seguir com a Joana. Depois vai para a Edna e para o Samir, para falar o que vocês entendem sobre energia sexual ou canalização ou transmutação. Né? Se vocês já ouviram falar sobre esses assuntos, rapidinho, para a gente ir para a nossa aula já. Vamos lá, Joana. Tem que abrir o microfone. Vê se você consegue aí abrir o microfone. É no cantinho da tela. Enquanto a... Vai conseguir? Enquanto a Joana não abre, vamos aqui Fala aí, Samir. Samir, seja bem-vindo. É Samir mesmo, né? Ou Edna, quiser falar. Salatiel. A Joana tá tentando abrir. Eu não consigo abrir aqui para ela, consigo? Eu vou primeiro, então, Tá, já pode falar. que, bom, eu entendo essa questão de energia sexual como a energia vital, né? Assim como nós todos estamos aqui, nós fomos produzidos através de uma energia, que é a energia vital, né? E trazendo essa questão também da energia sexual para a riqueza, né? É o combustível, né? Então envolve criação, prosperidade mais direcionada, né? Uhum, Então você reconhece a energia e depois você transmuta, né? E aí tem a clareza do teu objetivo, do teu propósito. Depois você educa, né, a tua mente e depois coloca uma ação estratégica, né, para aquilo se realizar. É o que eu entendo, né? uhum, muito bom. A Joana não conseguiu abrir. Vamos lá, o Samir não respondeu, nem a Edna. Fala, Geni. Tá conseguindo me ouvir? Ah, pronto, a Tá Joana ouvindo? conseguiu. É porque estava travado, mas não vou ficar justificando, não. Pronto. Boa noite a todos. Está me ouvindo, Aline? Sim, tô te ouvindo, pode falar. Eu achei muito bom a fala de cada um. Para mim, foi uma novidade que eu não conhecia o assunto desta forma que está sendo desenhado, né? E quando se fala de sexo, tem vários sentidos, né?
é o do prazer e do não prazer, né? E do prazer, quando é total, na sua totalidade, dá aquela energia do open, da gente querer ir para a vida, ânimo para trabalhar, ânimo para o criador que habita na gente buscar, criar o que a gente precisa para a sobrevivência e para viver uma vida boa de viver. Parabéns, parabéns, hein? Aprendeu rápido. Que bom te ouvir falando isso, Joana. Bora lá, Obrigada. Geni. Ai, boa noite, que Ai, alegria estar Geni. aqui com vocês. E como é bom ouvir, né? Como a Joana falou, as pessoas vão falando e a ficha vai caindo. E isso para mim também, né? Ouvir falar dessa forma também é muito novo. E é maravilhoso, como acho que o Wesley, né, começou falando assim. Eu compreendi como ele falou mais dessa força do ato. Aí caiu a ficha para mim. E para quem não está com um companheiro e que tem, né, essa prática, a importância de aprender a canalizar essa energia, porque ela existe, ela Uhum. está aí, né? Então, realmente é um conhecimento assim ímpar. Eu estou encantada e desde já te dou os parabéns, porque eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Vai ter esse Nil e Jéssica, que a Jéssica estava aqui, né? Se ela não fugiu. A gente tá perto da Aline, então a gente já tem um conhecimento maior aí, né, dessa questão da energia. Então, até pouco tempo atrás também era um assunto que eu nunca tinha ouvido falar, né, mas a gente descobriu que é uma energia que está presente em todo mundo, né, e ela não se limita apenas na atividade sexual, né, ela se limita, ela se expande, na verdade, para influência, para criatividade, para paixão, motivação e, inclusive, para fazer o dinheiro, né? Para prosperidade. Top. É isso. Gente, ficou faltando alguém, tirando o pessoal que não respondeu aí, que não viu, a Edna e o Samir. E a Samir? Eu não sei se é Samir ou se é Samir. Gente, eu queria me apresentar um pouquinho para quem ainda, né, não me conhece. Sou a Aline de Oliveira, sou sexóloga e terapeuta. Hoje estou como sexóloga e terapeuta, mentora e consultora de negócios, né? A minha missão é conduzir pessoas no caminho de autoconhecimento e de inteligência, inteligência emocional e sexualidade. Quem está com o microfone aberto, gente, só fecha para mim, por favor, para não atrapalhar. Obrigada. E aí, o que acontece, gente? Eu, durante o meu período, né, de busca do autoconhecimento, eu fui despertando em várias coisas que eu fui fazendo. Então, a minha missão é guiar você no caminho do autoconhecimento, inteligência emocional e sexualidade saudável, ajudando a romper bloqueios e despertar realmente o verdadeiro potencial que existe em cada um de nós. Então, assim, minha formação inclui artes cênicas, que foi algo que, para mim, deu um start na minha vida para apresentação, falar em público, estar na frente de pessoas. Então, me formei em artes cênicas, desenvolvimento humano desde 2013. Venho, né, do programa Smart Leader, né, fiz o CIS, fiz também o método IP, e hoje participo da mentoria, né, do Imparável, que junto com o Nil, que é o meu mentor, e estou até hoje como terapeuta sexual, me formei pela FATEB, e é isso, gente, a gente vem, né, além disso, ainda sou fundadora da GA Empreendimentos, um ecossistema que oferece soluções em gestão de tráfego, design, edição de vídeo e eventos, né, a organização de eventos, e a IA aí apoiando os negócios de pequenos empreendedores. Acredito que cada pessoa carrega uma chave para a vida plena. Minha missão é desbloquear esse potencial através da sexualidade, do autoconhecimento e inteligência emocional. Entende que a gente vai buscando e a gente vai se aperfeiçoando, né? Todos os dias. A energia sexual, para mim, gente, ela sempre foi muito latente na minha vida. Desde quando eu era mais nova, eu sempre entendi e ouvia a sexualidade de forma muito diferente das meninas da minha idade. Então, assim, eu sempre busquei, né, a respeito desse movimento, mas eu não sabia lidar com ele. Né? Depois que eu comecei a ler os livros de Napoleão Hill, comecei a estudar sobre a energia sexual, eu vi que isso é algo muito poderoso. E que se isso fosse falado dentro do meio religioso, nós teríamos pessoas muito mais, como é que eu posso dizer, conscientes na área da sexualidade. Então, vamos começar a nossa aula. A energia sexual vai além do prazer físico. Napoleão Hill, em suas obras, destacou o potencial dessa energia, né, de uma forma tão plena, de uma energia tão maravilhosa, que para a realização de pessoal e financeira. Você imagina, essa energia ela tem o potencial
de fazer as suas realizações pessoais e financeiras. Olha que importante isso, né? E o que que acontece? Primeira coisa, lá estavam os 5 passos, então vocês já podem começar a anotar, porque o primeiro passo é reconhecer a energia sexual. Então, por que que eu fiz vocês falarem sobre o que que vocês entendem sobre isso? Porque eu precisava entender qual é o nível de consciência de cada pessoa que está aqui na sala. Não adianta eu chegar aqui e ficar falando sobre energia sexual, e as pessoas, gente, o que que a Aline está querendo dizer? Como que eu vou canalizar? Para que que isso serve? O que que é o sexo? Por que que as pessoas banalizaram o sexo, né? Então, primeiro é reconhecer a energia sexual. Anote aí. O que é? Entenda que a sua energia sexual não é apenas para o prazer físico. Então, a gente está voltando lá no que o Wesley falou. Tá? As pessoas levaram muito a questão do sexo só para o ato físico, só para o sexo, tá? Para o ato sexual. Vou falar aqui rasgado com vocês, porque somos todos adultos, então não preciso de, né, de estar aqui fazendo palavras que não vão fazer a gente entender, né? Então, essa força, ela é a mesma força que pode gerar ideias, projetos e soluções criativas. Por que, Aline, que essa força pode gerar tudo isso? Da onde é que vem a vida? Responde aí, gente. Oh, Aonde é gerada a ato vida? sexual. Tá, até a gente conhecer, até o momento agora, o ato sexual era a única coisa que poderia gerar a vida humana, certo? Hoje tem um pessoal fazendo tecnologia, não sei o quê, mas nada vai vir como o de fábrica. Não tem como, né? Porque a junção de duas pessoas, ali tem duas pessoas que Deus criou, né? O homem e a mulher, e na hora da junção, na hora do ato sexual, tem uma explosão de energias, onde é criado uma vida. Só que hoje, ou nem sempre, toda hora a gente está tendo relação sexual para criar vida. E nem toda hora a gente sente prazer e vai ter relação sexual. Todos concordam comigo? Certo. Por exemplo, às vezes você está sentado num dia lindo, aí você sentiu saudade da sua mulher, do seu marido, ou daquele namorado, ou daquela pessoa, aí você sentiu um prazer. O que fazer com essa sensação de prazer? Simplesmente ficar ali, né, chupando dedo, ou então pensando em ter uma relação, ou trocar, que nem as pessoas fazem hoje no mundo, são relações vazias, sexo sem compromisso, só para um ego. Então, quando eu falo para vocês sobre canalizar, é exatamente sobre isso. É entender que a energia sexual não é apenas para o prazer físico. E ela não está canalizada só na região íntima. Na verdade, ela não é para ficar canalizada só na região íntima. Só que o que acontece? A maioria das pessoas não tiveram conhecimento, porque essa questão da energia sexual, gente, pasmem vocês, mas vem antes de Cristo os estudos. Então, assim, as pessoas foram bloqueadas de aprender, de ter esse conhecimento, e hoje muitos não buscam esse conhecimento dentro da internet, da tecnologia. Então, o que eu quero trazer, o que eu estou trazendo para vocês, não é novidade, porém é uma novidade, entende? Não é algo novo, mas é uma novidade para muitos, né? Exemplos grandes de artistas que usaram e souberam canalizar sua energia sexual. Eu não coloquei ele aqui, mas, José, tá? José do Egito, naquele momento que ele estava ali com a mulher de Potifar, a mulher muito bonita, querendo ter relação sexual com ele, querendo ele, desejando ele. Você acha que naquele momento ele também não desejou? Sejam bem sinceros. A Bíblia relata que era uma mulher bonita, né? E ele também era formoso, né? Era bonito. Então, com certeza, ele teve vontade. Mas o que ele fez? Ele teve domínio próprio. Então, quando eu falo sobre energia sexual e canalizar, é você ter domínio próprio sobre a sua energia sexual, sobre os seus desejos, sobre o seu desejo sensual, sobre o seu prazer, e você saber que naquele momento você não pode usar ele. Não é se tornar, como é que eu posso dizer? Não é você se tornar um escravo do sexo. Hoje a gente vive numa sociedade que está escravo do sexo. São pessoas vazias, buscando relações vazias, para preencher um vazio que elas não vão preencher, simplesmente com o ato sexual. Pelo contrário, quanto mais energia liberada, mais vazio elas vão ficando. Tá? Então, os grandes artistas aí que usaram, Leonardo da Vinci, empresários e milionários, a primeira vez que eu escutei falando foi com Pablo Marçal sobre energia sexual, para você ter ideia, tem 3 anos isso, né? Eles canalizavam essa energia para inovar, criar obras ou negócios. Quem aqui, se vocês, né, vou abrir vocês aqui de novo a telinha, quem aqui quer inovar, criar e ter novos negócios? Eu. Quem está aqui, eu acredito que todos, né? Queremos. Então,
Então, vamos aprender aí, né? Como aplicar, né? Aplicação prática. Então, a primeira parte aqui eu estou falando com vocês como que a gente faz isso e a gente vai destrinchar no meio da nossa aula. Observe quando você sente prazer, tá? Observe quando você deseja ter prazer. Esse desejo é uma energia. Então, toda vez que você pensar, e prazer, como a Dinha falou, não é prazer só do ato, mas prazer pela vida. Tudo que remete à palavra prazer, ó, estou comendo um chocolate e ele me dá prazer de comer chocolate. E a ciência iguala o prazer de comer, né, coisas gostosas que você gosta, de dançar, de fazer algo que você gosta, ao sexo. Ela libera as mesmas substâncias que um ato sexual, tá? Dopamina, né, a questão da adrenalina, tudo ali você vai ter junto quando você tem essa sensação de prazer. Então, o que que eu faço quando eu sinto esse prazer? Esse desejo é uma energia que pode ser redirecionada, que aí no caso é a transmutação, a gente transmuta, transmutar quer dizer tirar de transformar, tirar de um lugar, levar para outro. Né? Eu tiro a água da caixa e levo a água para a torneira, né? Para trazer bem mais simples. Então, redireciono para as ações produtivas. O que que acontece hoje, gente? As pessoas pegam, sentem prazer, aí elas sentem vontade de ter relação sexual, elas vão lá e transam. Elas vão lá e se masturbam de forma errada, sem ser consciente, tá? Sem ser uma questão de um toque consciente. Elas vão lá e vão ver pornografia, ou elas ficam no vícios de drogas, vícios de jogos, vão para o meio de fofocas e tudo isso. Então, tudo isso vai fazendo o quê? Jorrando sua energia para um lugar que não é um lugar de reconexão, que não é um lugar de produção, tá? No livro Quem Pensa Enriquece, Napoleão Hill fala sobre a energia sexual como um dos motores da criatividade e do sucesso. No segundo ponto, aí, no segundo passo para, né, a riqueza, defina um objetivo claro para canalizar sua energia. E nós vamos fazer um exercício no final da aula falando sobre isso. O que eu tenho que ter como definir um objetivo? Vamos supor, sem um objetivo definido, sua energia fica dispersa. Imagina uma caixa de água cheio de água, transbordando água, mas não tem um cano que está levando ela para uma torneira, para um chuveiro. E aí ela começa a transbordar. Aquela água, ela está sendo utilizada de forma inteligente ou não? Não. Não, né? Está sendo desperdiçada. E é exatamente isso que a gente faz quando a gente está com a energia sexual em alta, energia de vida em alta, e a gente não sabe para onde canalizar. Então, eu preciso canalizar com um objetivo definido. Quando você sabe exatamente o que você quer, o seu cérebro vem com a direção, essa força para isso. Ele vai falar assim: peraí, na hora que você fizer o exercício de canalização, ele vai: quero aumentar minha renda, quero conquistar aquele carro, quero mudar minha vida, quero ter uma vida de qualidade comigo mesmo, no autoconhecimento, busca de qualidade de vida, beber mais água, ter uma vida mais saudável. Então, você consegue canalizar essa energia. Quando você aprende dentro de várias mentorias, cursos, quando você vai para vários cursos que vão falar sobre desenvolvimento, que vão falar sobre posicionamento, todo mundo, você ouve todas as pessoas falando para você ter um objetivo. Não adianta você não ter objetivo para fazer nada. Quando eu começo a fazer qualquer coisa e não ter objetivo para lançar aquilo ali que eu estou fazendo, aquele conhecimento, eu simplesmente estou, né, passando o tempo ali. Então, por isso que muitas pessoas não têm resultado, porque não conseguem colocar um objetivo real para aquilo ali. E um exemplo para você, que eu estava falando aqui, né? Aumentar a renda, lançar um negócio, tá? No final da aula eu vou falar para vocês que eu estou fazendo isso e as coisas estão caminhando de uma forma, né, assim, maravilhosa, tá? Então, assim, eu estou vendo o resultado e eu gosto muito de falar daquilo que eu pratico. Aprender algo novo. Ó, o Nil nas mentorias ele fala direto, né? Gente, quem não é daqui da mentoria imparável, eu faço uma mentoria com o Nil, que é um grupo de pessoas que fazem a busca do autoconhecimento. Lá na mentoria, direto, o Nil fala: vai buscar alguma coisa nova para você fazer, cria um problema para você, né? Vai lá e faz. Só que as pessoas muitas vezes não sabem canalizar, né? Não sabem canalizar para a energia central para aquilo. E aí não procura nada, fica só reclamando e não coloca em ação. Né? Aplicação prática, escrever um objetivo específico e mensurável. O que quer dizer específico? Vamos lá. Escreve aí, gente, no chat. O que é específico para você? Algo específico. Claro. Ou fala no microfone que pode estar só abrir aí e falar. O que quer dizer algo específico e mensurável?
Bora, gente, compartilha comigo, Ele sem ficou briga. mais destrinchado? Específico, é mais destrinchado, mais Ah, elaborado? uhum. Quem mais? Mensurável é o quê? Alguém escreveu no chat, peraí. Algo real, Daniela botou. Vamos lá, mensurável quer dizer que você pode alcançar, tá, gente? Algo alcançável, algo que está às suas mãos. Porque muitas vezes a gente quer algo, um objetivo, a gente quer algo grande demais, que a gente precisa passar por um processo até chegar a ele. Então, quando você for fazer as suas aulas práticas ou seus exercícios de mentalização com canalização da energia, mentalize um objetivo específico e mensurável. Toda vez que sentir desejo, gente, desejo mesmo, toda vez que você sentir tesão, desejo, prazer, por qualquer coisa que você esteja fazendo, seja o ato sexual, ou uma comida maravilhosa que você está comendo, ou um passeio maravilhoso que você fez, você vai lembrar do que eu estou falando para você agora. Você vai fazer uma pergunta para si mesmo. Como posso usar a energia para avançar nesse objetivo? Aí você vai falar, no objetivo que eu coloquei. Para vocês terem ideia, como eu estou falando que isso não é uma coisa nova, o livro Mais Esperto do que o Diabo, que também é de Napoleão Hill, afirma que a clareza de propósito é essencial para usar a energia vital de forma inteligente. Você lembra aquela vez que eu estava lendo? Então, assim, se você não tem clareza daquilo que você quer, como que você vai canalizar? Lembra da caixa d'água? Se eu colocar um cano, mas esse cano ficar no meio do nada, eu canalizei aquela água para algum lugar? Não, você fez uma canalização sem direção, sem objetivo e sem algo mensurável, né? Então a gente precisa entender isso. Vamos lá, alguma pergunta, gente? Podem falar. Falem agora Aline, ou falem depois. falar? Aline, pode falar? Pode. Então, eu tava ouvindo aí, eu tava lembrando de algo. Eu lembro que há 4 anos atrás eu queria comprar uma moto, 250, há 5 anos atrás. E eu foquei nela, sabe? Eu foquei, e eu queria muito. E toda vez que eu parava do lado de uma moto igual a ela, aí que aumentava mais aquele prazer, né? Como só tem adulto aí, né, e a linguagem hoje é sobre o sexo também, mas não só o sexo, mas o significado da onde te faz chegar, né? E quando essa moto parava do meu lado no trânsito, me dava muito prazer. Aquele desejo, aquela gana mesmo de ter ela. E eu fui economizando, eu fui juntando, até que eu comprei. Quando eu comprei, que eu fui lá e eu peguei, tirei da garagem. Quando eu saí, assim, uma quadra, eu senti um prazer. Eu até brinquei, né, com a minha esposa, com a pessoa, com a minha esposa, tipo assim, falei, nossa, desculpa a palavra, que tesão que me deu de subir em cima dessa moto. Não, Entendeu? Porque foi desculpa a algo palavra, não, é isso mesmo. É isso. prazeroso, o barulho, a acelerada, aquele vento batendo na cara, aquela coisa, e peguei a BR, fui fazer as curvas, mas que tesão, que coisa boa mesmo, que muitas das vezes quando eu tava estressado, eu tava agoniado, o que eu fazia? Pegava a moto e ia rodar a BR, porque eu tinha que sentir aquele prazer, entendeu? Mas é algo que eu foquei, eu queria. Mas alguém compartilhar, Wesley, é exatamente isso. E uma coisa que eu vou falar para vocês, gente, a gente tem que entender que o sexo, ele não é algo sujo. Tornar o sexo algo sujo. E a palavra tesão também não é algo que se remeta só ao sexo. Né? Então, assim, o tesão pela vida, prazer pela vida, o gozo pela vida. Na própria Bíblia traz muito essa palavra, né? O gozo pela vida. Né? Então, assim, a gente tem que entender que nós somos criados dessa forma, com crenças limitantes na parte da sexualidade. E parece até ser um palavrão, né? A gente falar no meio de pessoas. Ah, eu senti tesão por isso, né? A gente se sente até constrangido. Você vê, o Wesley até pediu desculpa pela palavra. Não. E eu entendo, porque nós fomos criados assim, né? E tá tudo bem, até que você comece a entender que você pode ser livre. Livre para ter uma sexualidade saudável, porque todo mundo faz sexo, gente. Todo mundo que casa para transar ou casa para ter uma vida em conjunto, por amor, tudo, mas todo mundo tem esse objetivo. E quem tá solteiro tem que estar, que nem a Jenny colocou muito bem, tem que saber canalizar essa energia, porque senão ela vai simplesmente se tornar mais um no meio de tantas, mais uma opção e mais um pedacinho de carne andando, né, em busca de prazer pessoal, e o ego vai só crescendo. Então, não tenho vergonha de falar do tesão que vocês sentem pela vida, tá? Então, vamos lá para o terceiro passo. Pratique a transmutação sexual.
Então, vamos recapitulando aqui. Primeiro, vocês entenderam o que é energia. Lógico que coisa rápida, não dá para passar tudo aqui. Segundo, vocês começaram a ver que realmente faz sentido, que pessoas usaram isso, que tem como utilizar isso para outras áreas da nossa vida. Por isso que eu coloquei o nome 5 Passos para a Riqueza. Aí a pessoa fala, mas riqueza quer dizer muita coisa. Não, gente, riqueza quer dizer quando você tem consciência, clareza, identidade de propósito e para onde você sabe para onde você vai. E aí você começa a atrair para você a riqueza mundana, né, que a gente chama riqueza do mundo, que são as coisas materiais. Mas o que adianta uma pessoa ter muito dinheiro e não ter paz espiritual, e não ter amor por ela mesma, não ter saúde? Porque muitas vezes a gente vê muita gente. Eu já fui uma pessoa que correu muito atrás do dinheiro, de verdade. Correu atrás, né? Atrás, atrás, atrás. E ele sempre na frente. Mas assim, e eu só pensava no dinheiro, né? E até então que eu comecei a entender, gente, não é sobre dinheiro, né? A Geni já me acompanha um tempo, a gente é amiga, eu falava isso para ela, ela ficava indo, mas hoje ela fala que entende. Não é sobre só o dinheiro. O dinheiro, ele é algo que está ali, que nós tocamos e nós conseguimos utilizar para promover coisas boas, tá? Então, quando você fala em transmutar, você tem que pensar isso. Do sexo para a riqueza, do poder do prazer para a riqueza, para a prosperidade, é exatamente se sentir verdadeiro e ciente de quem você é. Então, o que é transmutar? Significa transformar a energia sexual em ação produtiva, em vez de desperdiçá-la apenas no prazer físico, prazer de momento, um sexo sem compromisso, uma comida que eu quero comer até me acabar, né? Um vídeo que eu quero ficar assistindo pornográfico até eu me acabar ali e a minha energia ser totalmente jogada fora. Fofocas, conversas que não tem nada a ver, pessoas tóxicas, lugares tóxicos, né? Lugares que te sugam, que te minam, pessoas que quando você chega perto, a abrição de boca sua começa a ficar... Quem já passou por isso? De chegar em um lugar ou chegar alguém perto de vocês e começar a abrir a boca, sentir dor na nuca, a pessoa fica com o coração às vezes até assim, nossa, tô me sentindo mal nesse lugar. Quem já sentiu isso? Me fala aí, ou só eu que sou muito sensitiva com essas coisas? Alguém já sentiu isso? De ficar abrindo a boca quando alguém chega ou vai para algum lugar? Sim, Isso já. isso é tirar sua energia. Eu, A gente chama de lugares roubadores de energia. Aline, eu prego a palavra, né? Sou da igreja. Aí, sou pastor. Tem igreja, tem ambiente que está muito carregado. E eu trabalho com libertação. Então, assim, tem mensagem, tem ambiente, você está pregando ali e você já sente, eu já sinto na hora aquela retaliação, aquele cansaço, aquele peso, a dor na nuca, na cabeça e no corpo. E quando eu saio de lá, terminei, encerrei a mensagem, orei por todo mundo, parece uma carreta passou por cima de mim. Porque você fez uma troca de energia vital. Você foi, quando eu também, né, já tive dentro da área do pastoreado e também já fui da libertação. Quando a gente faz esse papel dali, de estar ali no meio, de passar a nossa energia boa e, né, tirar a energia ruim, a gente precisa aprender a canalizar a energia. Eu não sabia, tá? Fazer isso quando eu estava na igreja. Eu aprendi depois que eu deixei de pastorear. Mas você imagina, você está ali, você está transferindo energia e canalizando energia de outras pessoas. Você está sendo sugado e, de certa forma, você não está recebendo energia boa. Então, como fazer isso? Tem bloqueios, tá? Que eu ensino durante o período que a gente vai aprendendo. Você vai aprendendo a bloquear essas energias ruins. E a não se deixar levar tudo, né? Quando você está lá fazendo, né, que você não quer desperdiçar sua energia física, vamos lá agora para alguns exemplos. Exemplo de transmutação. Escrever ideias ou conteúdos criativos. Vamos lá. Hoje você acordou muito feliz. Você, né, quem é casado, teve uma noite maravilhosa. Quem não é casado, dormiu muito bem, teve aquele soninho maravilhoso, ou então viu um filme legal, saiu com os amigos. Você está no momento de prazer. Lembra aí que o Wesley até falou. Então, na hora que você tiver com esse momento de prazer, de alegria constante, você vai pegar e escrever suas ideias ou conteúdos criativos. Você vai planejar novos projetos. Você vai estudar ou desenvolver novas habilidades que gerem retorno financeiro, tá? Então, assim, não é fazer, vou fazer um desenho aqui à toa. Não, algo que vai gerar para você algo financeiro. Então, quando você fizer esses desenhos, essas coisas, você vai pegar e vai falar que toda a minha energia canalizada venha para esse projeto. Que toda a energia de prazer que eu sinto agora venha para esse projeto. No final da aula, a gente vai aprender a fazer esse exercício de uma forma bem simples para que vocês possam praticar ainda hoje, nas 24 horas aí diante de vocês.
Uma aplicação prática. Sempre que sentir desejo de prazer, faça uma atividade que gere valor ou resultado concreto. Então, não precisa ser coisa, né? Nossa, mirabolante. Você pode fazer assim, ó, para dizer, para os casados, teve uma noite de amor bacana, no outro dia de manhã ela acordou legal, aí você vai pegar e você vai falar assim, poxa, eu queria comprar, deixa eu ver aqui, uma televisão nova, ou eu queria pintar aquela área, faça, né? Busque fazer. Ah, eu preciso de levantar essa grana, escreve o que você vai fazer, senta, respira 3 vezes, olha para aquele papel novamente, que as ideias vão começar a vir. Por quê, gente? Isso não é mágica, não é macumba, não é nada disso. Isso é só física quântica e Deus. Quando a gente fala em fé, a fé é acreditar nas coisas acreditar nas coisas que não se enxergam. Então, assim, eu não estou enxergando esse meu novo empreendimento, mas eu estou acreditando que ele vai acontecer. E eu estou colocando toda a energia vital, toda a energia de vida. Alguns historiadores estudam, falam energia genésica, de criação, de início. Eu estou colocando isso aqui. Então, entende que não é uma questão de, tem gente que fala de transmutação, o pessoal já fala logo que é espiritualista. A pessoa é espírita. Não, não tem nada a ver. Tá? Eu quero dizer para vocês o seguinte: a partir do momento que vocês estão aqui, vocês estão abrindo a mente de vocês, trazendo consciência de que a sexualidade, ela saudável, ela traz para você um retorno em todas as áreas. Posicionamento, abre seu campo de energia, melhora a sua dicção, melhora a forma de você se apresentar, melhora a forma das pessoas chegar perto de você. Então, tudo isso vai melhorando, porque você não está usando a sua energia sexual para ficar jogando fora, para ficar fazendo besteira, para ficar fofocando, para ficar transando com todo mundo, para ficar... e outra coisa, tá? Uma coisa muito importante para vocês que estão aqui na sala. Não é reprimir o seu sexo, não é reprimir a sua área sexual. Por que dentro, muitas vezes, né, é uma parte até que acho que o Wesley vai até gostar de ouvir, por que muitas vezes na igreja se erra quando a gente fala que é proibido ter relação sexual antes do casamento? A palavra certa não deveria ser proibido, devia ser, peraí que eu vou te ensinar a canalizar essa energia para que você não tenha um ato sexual inconsciente e se arrependa mais tarde. Então, assim, o ato sexual consciente, dentro dos meus estudos, eu falo sobre isso, dentro dos meus cursos, das minhas mentorias. O ato consciente e o ato inconsciente. Então, assim, não é sobre repressão, porque quando eu reprimo o sexo ou a sexualidade, eu reprimo o financeiro, tá? Reprimir o sexo, tenho medo, tenho vergonha. Para vocês terem tanta ideia que é assim, gente, ó. Vou botar 2 canetas aqui para vocês verem. Sexo, vamos botar aqui um vermelhinho, né? Sexo e dinheiro. Da mesma forma que você vê o sexo, você vê o dinheiro. Se você vê o sexo com culpa, vergonha, coisa que é pecado, coisa que não pode ter, é imundo, é dolorido, o dinheiro vai ter vergonha para você, o dinheiro vai trazer para você uma vida dolorida, pesada, e é exatamente isso. São 2 energias que andam juntas. A partir do momento que eu entendo o que é energia sexual e o que ela pode fazer, eu começo a atrair a energia financeira, tá? Então, vamos lá. Referência dessa parte aqui que eu falei para vocês. Também, Quem Pensa Enriquece, Napoleão Hill, ensina que a transmutação sexual foi usada por milionários para desenvolver ambição e criatividade. Algum comentário, gente, sobre essa parte? Eu tenho uma pergunta. Pode falar. Olha, e quando é um casal, o homem, ele é ativo, ele gosta do prazer, ele ama aquela mulher, sente prazer, dá o melhor dele, a esposa também ama ele, eles sentem... Só que o que acontece? Igual você falou, no outro dia, a pessoa acorda mais animada, renovada, cheia de prazer pela vida, e tem que usar, né, canalizar para projetar algo, né? É o momento. Mas e quando a mulher, ela ama o marido, ela faz o ato, né, prazer, o momento da relação, só que quando ela chega, tipo, porque a mulher chega no orgasmo ali e tal, e se realiza ali. Só que em vez dessa mulher, no outro dia, acordar animada, renovada, aquele sorriso, assobiando, alegre, contente, ela não tem esse resultado. Só o marido. Pra nada. Tipo, esse prazer para ela, naquele momento, satisfaz. É bom.
Só que para ela realizar as tarefas do dia a dia, seja espiritual, seja cuidar da casa, seja lavar uma roupa, seja projetar esse prazer para ela depois cansa e tipo assim tira toda a energia dela. E tipo assim, eu conheço casais, porque eu trabalho com muitos casais também, que chega de mim e fala assim, na hora que a gente se relaciona, há uma energia que eu sinto saindo dele e suga toda a minha energia. E Eu eu já ia fico falar isso para você. esgotado e não sinto força, só quero dormir. O que que pode estar acontecendo, Wesley? Nessa parte aí, pode estar havendo uma troca de energia que a gente chama de energia que não está sendo justa, uma troca justa. Provavelmente, ou algum pecado, alguma coisa que o homem carrega ou ela, ou algum trauma, tem que estudar, porque às vezes é um trauma dela, para dizer, se foi uma mulher que foi abusada na infância, né, teve algum problema, alguma questão com isso, algum abuso, para ela, o sexo no momento ali é bom porque ela tá ali consciente no ato, mas quando passa, ela lembra de tudo. Então, ela é sugada naquele momento ali, ela se sente mal, ela se sente culpada. Também pode ser a questão de crença, ela pode estar vendo o sexo como algo sujo. Então, para ela, naquele momento, ela tem prazer, mas quando ela lembra que ela fez sexo, que ela estava ali naquele momento, ela se sente suja, ela se sente incapaz, ela tem medo da vergonha do que os outros. Tem mulher que pensa assim: todo mundo na rua vai saber que eu transei ontem. Você acredita? Tem gente que pensa desse jeito. Então, assim, aí teria que estudar o casal, entendeu? Não tem como eu te responder assim na lata, mas o que poderia estar acontecendo é isso, tá? Entendi. Ô, Aline, Mais alguém? aproveitando esse Essa contexto que ele deixa? colocou aí, né, do casal, como você está falando, né, a gente pode canalizar algumas coisas aí para nosso benefício, mas se a mentalidade de das pessoas aí, de pelo menos do casal, for uma mentalidade assim, bem Fechada. fixa, vamos colocar assim, e ou logo após, ou no outro dia mesmo que seja. De repente foi aquele momento bom, né? Teve aquela troca de energia e tal, mas no outro dia a pessoa de repente acorda reclamando. Isso pode atrair coisas ruins para ela? Sim. Aí para dizer, o que que o parceiro que é consciente vai fazer? Ele vai começar a transmutar essa energia para a esposa ou para o esposo, e ele vai começar a ter essa criação, essa cocriação. Então ele vai, em vez dele transformar coisas, ele vai transmutar para a esposa ou para o esposo. Então ele vai mentalizar uma esposa melhor, ele vai mentalizar, entendeu? Vai jogar a mentalização. Então vamos lá. Eu sou casada, tive hoje uma relação maravilhosa à noite. Quando foi de manhã, meu marido acordou xingando todo mundo. Não quer saber de nada. Parece que teve relação foi com o porco espinho. Tá, tá difícil. O que que você vai fazer? Você tá bem. Você vai Meu Deus. entrar em processo de oração, para quem é cristão aí gosta, né, da palavra oração, então a gente vai entrar no processo de oração, ou de mentalização, ou de meditação, e você vai começar a co-criar uma nova pessoa consciente. Então você vai começar a falar, ó, a minha esposa, para dizer, vamos supor, meu esposo, o João, eu oro aqui pelo João, ou então eu canalizo toda a minha energia sexual para o João, que ele vai ser uma pessoa próspera, que ele vai ser consciente. E aí você começa a fazer esse momento de troca de energia, porque você tá bem e essa pessoa tá mal. Então, quando tiver relação de novo, você vai fazer essa canalização antes e vai ter relação, até você ter essa troca justa, entendeu? Até esse movimento. Mas tudo tem que ser estudado, é que nem eu falei pro Wesley, às vezes vem de outras coisas. Gente, pasme, né? Vocês não devem, eu não sei se vocês escutam, mas eu já atendi gente que realmente tem vergonha de falar que transou e é casada, né? E assim, tem 5 filhos, mas aí eu penso assim, eu até brinquei na sessão, falei, mas tu acha que as pessoas pensam que teus filhos vieram da onde? Da cegonha? Ela, ai, mas é vergonhoso, pensa as pessoas saber que eu faço isso, que eu faço aquilo, que eu fico assim. Eu falei, gente, não é. Mas infelizmente é uma coisa que veio do passado, né? Foram crenças que foram criadas e pode falar, Jenny. Isso é muito sério, Aline. Às vezes a gente não, igual assim, a gente que está nesse meio que percebe, né, o quanto que isso é sério. E realmente precisa investigar a causa, porque a gente fica muito superficialmente no sintoma. E às vezes aí vem julgamento, né? Precisa investigar. A pessoa, gente, carregador é muito ruim. E com a terapia é possível É, sim você acessar o que está te causando sentir esse sintoma. Olha a profundidade disso. Quando você toma essa consciência, aí traz leveza,
Você Traz leveza. E percebe ter muito cuidado, pode né, ser Geni? diferente. Hein, Geni, tem muito cuidado quando Sim. a gente vai responder, tipo assim, o Wesley me fez uma pergunta. Às vezes eu respondo aqui uma coisa só, isso aí é porque a pessoa O pô. Então, julgamento, assim, né? nós que estamos, para dizer, no meu caso, eu estou aqui dando uma aula, eu não tenho como, Wesley, né, chegar e falar assim, ó, é isso. Não tem, porque Uhum. tem que ter É. todo um conhecimento de causa, tá? Então, assim, a energia sexual, ela tem, e essa questão do sexo, gente, dentro dos casamentos, é o que mais está acabando com o casamento. Então, assim, o homem e a mulher, eles têm que ter conversa, tem que ter esse diálogo. Você, Wesley, que trabalha com casais, o Nil, vocês têm que chegar, quando for conversar nesse assunto com os homens, é falar assim, você conversa de tudo com a sua esposa, porque tem que conversar. Não tem, não gosto, não posso, é de tudo. E eu tô falando na área do sexo, tem que conversar. Porque muitas vezes a mulher foi abusada e o marido pega da mesma forma que o abusador pegou. Então ela não vai ter Justamente. relação Nem sexual ela com você. sabe o porquê que ela está sentindo aquilo. Ela não sabe. É Então gatilhos que você está vai ter esse consciente. momento de conversa. Então, assim, é um papo para quando a gente for falar com os casais. Vamos Tem lá, que olhar gente. com muita amorosidade, né? E humanidade mesmo. Vamos lá para o quarto passo. Alimente o corpo e a mente. Então, vamos lá. Como é que está a sociedade hoje em dia? Eu tenho ainda algo que eu preciso mudar muito, porque como eu trabalho, então eu sou um pouco, não vou mentir, viciada né, no celular, redes sociais. Mas o que está acontecendo hoje com a sociedade? As pessoas estão perdendo a sua energia, estão jorrando energia para coisas inúteis, para as coisas que não devolvem energia. Quando eu fico muito tempo nas redes sociais, eu estou jogando energia. Tudo é troca de energia, gente. Minha energia vital está sendo sugada por aqueles 30 segundos do TikTok. Toda hora. Você vai perder sua criatividade, você vai perder o seu sono. Então, o que você precisa fazer? O que é alimentar o corpo e a mente? Energia criativa existe corpo e mente preparado. Vamos lá, o pessoal dos monges, o que eles fazem? Vão lá para cima das montanhas e eles fazem oração de canalização para o corpo, alma e mente. Vários outros estudiosos, filósofos, cientistas falavam o quê? Um corpo são, a mente sã. Se eu cuido da minha mente, eu tenho um corpo saudável, e se eu cuido do meu corpo, eu tenho uma mente saudável. E hoje em dia nós estamos assim, pessoas cuidando muito do corpo físico, mas a mente está totalmente perversa, num mundo onde leva a gente só a gastar energia. Então vamos lá, como é que eu posso fazer isso, Aline? Exercício físico. Gente, eu estou falando para vocês que eu estou fazendo todo o processo. Então, quando eu vim para cá, eu comecei a fazer academia. E eu estou fazendo academia regular, eu vou todos os dias para academia. Né? Eu estou indo para emagrecer também, mas eu senti uma coisa muito diferente, né? Assim, eu já fazia exercício, mas agora eu vou para academia para canalizar. E esses dias eu estava na academia, canalizando toda a minha energia, e aí surgiu uma coisa que eu vou contar para vocês no final. Gente, vê coisas assim, e aí fazendo e busca do autoconhecimento, que eu botei aqui, ó, alimentação equilibrada, meditação ou práticas de foco, leituras de livro inspiradores, né? E ainda tem um autoconhecimento que você tem que buscar. O que quer dizer exercícios físicos e regulamentares? Pode ser uma caminhada, pode ser uma yoga, pode ser correr na porta de casa, fazer uns polichinelo, qualquer coisa que te faça exercício, né? Que deixe você em movimento. Nada que Deus criou está parado, gente. Se você parar para perceber, nada que Deus criou, ele fica parado. Nada. Tá? Só o que o homem cria que fica fixo em algum lugar, mas o Deus criou não fica. Alimentação equilibrada. Vou ter que gastar dinheiro. Não, gente. Equilibrada é você não comer por emoção. E quando você está com a sua energia não canalizada e não equilibrada, muitas pessoas que não têm relação sexual, elas comem para preencher o vazio da relação sexual. Para preencher o prazer da vida, né? Porque muita gente colocou o prazer da vida só para o sexo. Então, o que ela faz? Ela come, 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 come. Então, assim, você vai ter uma comida equilibrada. Meditação, oração, prática de yoga, essas coisas, vai te dar mais foco, vai praticar mais foco para você. Você ter pessoas que estão perto de você, que façam sentido estar perto de você. Outra coisa, autoconhecimento, buscar desenvolvimento pessoal. Gente, eu busco desenvolvimento pessoal já tem anos. Eu tô na mentoria com o Nil, e semana passada a gente teve uma aula dessas masterclass que a gente está fazendo, que eu tive um insight que eu falei, bum, estourou. Aconteceu algo dentro de mim, assim, que eu falei, que nem eles brincavam no teatro, eureka. Era isso.
Era isso, é isso aqui que eu estava precisando. Então, assim, quando você está cuidando da sua mente, corpo, e cuidar da mente e o corpo, é exatamente isso, andar com pessoas que de valor, de alto valor, e não falo valor de financeiro, é valor de pensamento e mente, de atitude, de consciência, tá? Leitura de livros, eu já estou indicando para vocês aqui, né, 2 livros. Quem Pensa Enriquece, quem nunca leu, e o Mais Esperto o que o Diabo Leia, tá, Wesley? Você vai amar esses livros, o pessoal aí também que está aqui, Dinha, todo mundo que está aqui, Daniela, Joana, vocês vão amar esses livros. Para quem nunca leu, vocês vão amar. Quem já leu, compartilha depois lá no grupo. Benefícios: você vai manter o alto nível de energia, clareza mental e foco, essenciais para converter essas ideias em riqueza real. Vamos agora abrir um pouquinho a sala aqui. Quando vocês estão felizes, vamos ser bem sinceros, quando a gente está naquele momento lembre agora o momento mais feliz que você teve, assim, na sua vida até agora. Fala para mim se você não tem ideias maravilhosas, se você não tem pensamentos do alto, coisas boas, e que muitas vezes nem coisa ruim que está acontecendo pequeno do seu lado tira seu foco. Só faz assim, se é verdade ou mentira para mim, porque não é verdade? Então aprendam a usar essa energia, tá? Não fiquem... gente, a palavra de Deus diz que nós precisamos renovar a nossa mente, mas não nos conformar com este século. Vamos lá, vocês estão renovando a mente de vocês exatamente agora, mas não vamos nos conformar com o que está acontecendo agora. O que está acontecendo agora? Pornografia. As pessoas estão deixando de amar o próximo, as pessoas estão frias uns com os outros, está acabando a família, não tem mais geração de famílias, homens têm medo de casar, mulheres têm medo de casar, as mulheres estão criando seus filhos sozinhas porque não tem mais, elas falam que não tem mais paciência para ter um outro parceiro. Pessoas casadas que estão se casando com 2, 3, 4, 5 pessoas em um casamento só. Então, quando a gente fala em renovar, quando Paulo falou sobre renovar a nossa mente, não vos conformeis com este século, é exatamente isso. Novas ideias, nova forma de ver as coisas. Você imagina, né? Depois do final da aula, eu vou até deixar o Wesley falar um pouquinho, que eu quero comentar com ele. Você imagina se isso fosse falado na adolescência, dentro da igreja? Se muita gente não ia parar de casar cedo só para ter relação sexual, entendendo que isso não é tudo na vida. Agora, quando eu proíbo, aí o negócio é feio. Tá? Então, vamos lá. Vou passar aqui mais para vocês. Então, vamos para 5, para nós encerrarmos nossa aula com chave de ouro. Quem está gostando da aula, diga eu. Abre o microfone aí, diga eu. Eu. Maravilhoso. Bora lá, gente. Fala eu. Cadê as mulheres? Eu. Tá muito bom. Eu. Quinto passo, Já gente. li esses livros. O 5º passo: disciplina e elimine dispersões. Esse é o mais difícil. Evite excessos que drenam sua energia e te afastam dos seus objetivos. Quais são esses excessos? Vamos lá. Às vezes as pessoas falam de energia sexual, então acham que é só questão de ter transa, né, sem compromisso. Um ato sexual sem compromisso. Não. O que vai drenar sua energia? Fofoca, mentira. Olha isso, como a gente pode falar isso dentro da igreja, tranquilo. Fofoca, mentira, dissessões, né? As pessoas ficar fazendo grupinhos, ser tóxico com os outros ou andar com pessoas tóxicas. Conversas que não te levam a nada. Quantas vezes a gente para ficar conversando besteira e fica, às vezes, um dia inteiro e não levou a nada? Isso vai drenar sua energia. Relacionamentos que não são saudáveis. Né? Aquele relacionamento que vive te trazendo constância, inconstância, e você não sabe mais o que fazer. Pessoas que falam mal um dos outros. Bebida. Vício, tá? Vício de bebida, vício de jogos, vício em drogas, vício na pornografia, vício em redes sociais. Aí você drena a sua energia todinha durante o dia todo, mais tarde você vai na igreja, ou vai lá na sua espiritualidade e fala assim, não sei o que está acontecendo, não consigo produzir, não consigo ter ideias, não consigo fazer as coisas direito, as coisas não desenvolvem para mim. Eu era uma pessoa assim. Tudo que eu faço parece que para no meio do... Não sei se vocês é assim, mas parece que nada flui, porque a energia ela tá ali, ó, sendo drenada por coisas que não estão fazendo sentido e não estão te trazendo resultados exponenciais na sua vida. Porque, gente, falar sobre energia sexual não é falar sobre o outro. É tudo sobre você.
É quando você pensa assim, eu preciso mudar, eu preciso me amar, eu preciso me sentir, eu preciso ter tesão por mim. É o tesão por você. Não é que o outro te faça sentir prazer. Você tem que sentir prazer pela vida. Então, quando você tem coisas que drenam sua energia, é isso que vai acontecer. Vai trazer para você sono, você vai ficar estressado, você vai se sentir mal, entendeu? Igual a gente tá falando aí do casal. Que troca que tá acontecendo nesse casal que um tá saindo pior do que quando entra, né? A gente tem que ver isso. Proteja a sua energia. A sua força vital é um recurso precioso que Deus te deu, gente. Foi Deus que deu. Não foi o inimigo, não foi os magos, não foi nada, foi Deus. Não a desperdice com besteira. Não faça da sua energia vital algo que não faça sentido. Sabe o que muitas vezes eu tenho assim uma sensação do que é energia vital? Quando Deus soprou nas narinas. Essa é a nossa energia vital, é a energia de vida. A partir daquele momento você teve desejo, você teve vida, você teve movimento, você teve vivência. Então, faça isso sem desperdiçar. Pare de perder tempo fazendo coisas para nada. Né? Estar muitas vezes, às vezes você está ali querendo conversar, abre um livro, vai ler. Às vezes você está tão desnorteado, não sabe o que fazer da vida, senta 10 minutinhos, ouve uma música, dance. É uma forma de canalizar a energia, fazer ela ficar dentro de você. Não ser dispersa com besteira. Dance, coma, né? Faça uma comida que você preparou e coma com prazer, tá? Não pode ser comidas pesadas, brincando, a gente pode. Foco total, direcione apenas para o que realmente importa e te faz crescer. Lembra que vocês aprenderam isso lá no segundo, no terceiro? Só coloque para coisas que vocês vão aprender. O que é? Gente, eu quero alcançar isso, eu quero tal objetivo. Quem aqui é empreendedor? Diga eu de novo. Eu. Eu. Eu de novo. Eu de novo. Eu. Gostei desse eu aqui, vai ficar tudo gravado. Olha só, todo mundo aqui é empreendedor, todo mundo aqui é vendedor, então. Todo mundo aqui é vendedor. Bota suas metas no papel. Faça as coisas acontecer, mas escolhe uma. Vamos lá para o exercício que eu falei para vocês que eu ia passar? Todo mundo tá com papel e caneta aí? Que eu pedi lá no grupo? Vamos lá? Mas agora vocês vão fazer isso aqui, ó. Vamos lá, vocês prestem atenção aí que a gente vai fazer exercício prático. E aí eu vou ficar olhando vocês, tá? Que eu tô aqui de vigia. Aline, posso só contar, antes de você começar o exercício prático, algo que a gente aprendeu com você? A primeira vez que você falou pra gente, né, sobre essa canalização, né, da energia, e explicou, né, como que tinha que fazer, no caso, né? A gente canalizou, e na semana, a gente colocou de meta financeira, né? E na semana a gente conseguiu fazer R$ 12.000 em vendas. Uau! 12.000 reais em venda, hein? Muito bom. Tá vendo, gente? Às vezes a gente fica brincando aqui, que a gente fala, mas a gente aprende, mas não fica fazendo sempre, né? E o maior erro do ser humano é esse, porque a Esse é o gente tem a detalhe, né? chave, Poderia usar mais, né? a gente tem a chave na mão. Aí a gente abre uma vez a porta. Nossa, legal, gostei. Mas se eu sair desses campos, tô ferrado. Aí aparece um monte de porta para abrir, a gente fica lá. Tanta porta. Só que você tá com a chave na mão. Eu tô com a chave na mão, você agora tá com a chave na mão. Aprende uma coisa, é só girar. A roda vai girar. E eu não tô falando, gente, de ser milionário, embora todo mundo aqui vai ser. Amém, igreja? Amém, eu respondo. Mas assim, eu tô falando para vocês o seguinte: quando eu coloco a questão do dinheiro, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro, eu tô drenando minha energia para uma energia que precisa da minha energia vital para ele vir até mim. Então é como se eu tivesse. Lembra que eu falei no início que eu só corri atrás? É correr atrás. Quando você fala que você tá correndo atrás, você tá correndo sempre atrás. Então, assim, quando eu canalizo a energia, o que é canalizar a energia? É você se tornar um imã. A sua energia não sai, ela fica. Então, o seu campo energético começa a atrair. Peraí, opa. Às vezes eu não entendia isso, sabe, gente? Porque eu não entendia muito de energia sexual, mas eu ganhava e ganho até hoje. Às vezes, assim, Aline, vem viajar pra cá, tá com as passagens tudo paga. O Salatiel, uma vez, lembra que eu falei pra ele, vou viajar pra São Paulo, ganhei.
A pessoa pagou, vou ficar lá 2 meses com tudo pago. Ele, mentira, ninguém faz isso por ninguém. E fui. E eu não entendia. Para dizer, esses dias eu viajei e estava na sala VIP. Eu nem tenho cartão Black, gente. Eu não Eu sei. Eu não tenho cartão Black, tava lá comendo na sala VIP. Aí tinha um pessoal tomando champanhe, eu me dei o prazer de tomar um champanhe 10 horas da manhã. Peguei uma taça, tô lá, eu tomando. Vou mandar lá no grupo para vocês, se eu achar o vídeo aqui, que eu apaguei um monte de coisa, mas eu vou mandar para vocês. Eu tomando uma taça e eu falando, a vida é maravilhosa, né? Quando a gente se permite. Então, assim, na minha concepção de vida hoje, agora, no meu estado real, seria, na minha mentalidade, né, na minha mente, no passado, eu ia falar assim, isso é impossível. Eu viajar de avião, detalhe, viajei de avião na segunda fileira de avião, né? Tipo assim, meu agente de viagem me colocou ali no segundo banco, né? Nossa, foi maravilhoso poder esticar as pernas, né? Tipo assim. E, gente, por quê? Porque minha energia tá canalizada. E ela tá canalizada para a prosperidade, só que a gente às vezes não enxerga. 2 insights que eu tive na aula passada, que a gente fez aqui, não sei se agora eu esqueci o nome da aula, eu tenho que lembrar. O Nil falou assim: você tá com vergonha ou você tá com medo? Como é que era, Nil? Medo ou Você, travado? Travado ou com você medo? está travado ou apenas com medo? Aí eu falei, cara, eu tô só com medo. Não é trava, eu não tenho mais trava. E aí eu falei, pronto, eu não tenho mais medo. Então, assim, mas sabe, foi tanta coisa que o pessoal foi falar na aula, que o Nil foi falando, que eu falei, caraca, é isso. Então, assim, muitas vezes todos que estão aqui têm essa energia boa, só não estavam sabendo canalizar e estavam recebendo coisas boas e não sabia agradecer. Porque a gente precisa ser Gratidão. reagente, né? Nós, Isso. nós precisamos ser reagentes. Tipo assim, eu recebo, eu faço, eu recebo, eu faço, é uma troca. Quando eu só dou, eu estou desperdiçando minha energia. Então, eu tenho que ter essa troca. Então, quando você... Quem já ouviu essa frase assim? Arrume seu jardim e as borboletas virão até você. Quem já ouviu? Levanta a mão aí, assim. Eu já. Pronto, energia sexual é isso, energia de vida. Você vai cuidar de você. Você vai cuidar da sua aparência, você vai ter identidade, você vai cuidar do seu ser, você vai poder se tocar conscientemente. Isso eu ensino na minha mentoria, o que é a masturbação consciente, porque pode, não é pecado, tá? Quando ela é consciente e saudável. Você vai poder falar de sexo com a sua esposa, com seus amigos, conversando como se fosse algo natural, porque foi Deus que criou. Agora, o que não pode, gente, é vulgarizar, é falar com pornografia, é falar vulgarizando, erotizando. Igual a gente estava vendo a questão da erotização das crianças. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Porque quando eu entendo que a sexualidade veio de Deus para minha vida, e eu tenho domínio próprio sobre ela, e eu posso usar essa energia sexual para canalizar, para fazer outras coisas que sejam reagentes à minha vida, pronto, acabou. Ó, o povo tá tudo rindo aí, que eu desci o sarrafo agora. Falei, foi tudo. Aí o pastor depois vai lá pedir para orar. Porque... ai, ai. Vamos lá, gente. Voltando aqui. Vamos lá para o exercício? Então, todo mundo agora prestando atenção. Senta direitinho aí, todo mundo. Senta retinho. Vamos fazer esse exercício. Volte aqui para mim agora. Gente, eu quero que vocês soltem as coisas que vocês estão na mão, né? E que vocês façam por 1 minuto. Eu vou esperar 1 minuto mesmo, certinho. Vou cronograma. Fazer um cronograma aqui. Você vai fechar os olhos. Fechem os olhos. Respirem fundo. 3 vezes. Bora, Joana, fecha o microfone. Joana, respira. Respira, fecha os olhos, respira em silêncio. Traga à sua mente agora uma situação onde você sentia tanto prazer, que você se sentiu tão bem, tão feliz, e reconheça essa energia dentro de você. Traga na sua mente agora uma situação de prazer que você sentiu e reconheça essa energia dentro de você. Continue a respiração. Lembre mesmo, o momento que você teve um filho, o momento que você teve a primeira relação sexual com a pessoa que você ama, a primeira, né, ou se você fez isso ontem, ou se você fez isso hoje, ou se foi um dinheiro que você ganhou, uma viagem que você fez. Sinta essa felicidade novamente. Respirando, sem abrir os olhos.
Respira. Agora, pode abrir os olhos. Eu quero que você escolha um objeto claro. Pode ser pessoa, pessoal, profissional, financeiro. Você vai escolher entre essas três coisas: pessoal, profissional, financeiro, sexual. De repente a pessoa quer casar também, ou então tá tendo relação ruim. Você vai pegar uma dessas três coisas. Pega uma coisa, escolhe um objeto. Um objetivo, aliás. Um objetivo claro, dentro dessas três áreas. Vamos lá. Cada um pensa o seu. Se quiser escrever, gente, seria o ideal, tá? Pensou? Respira, fecha os olhos agora. Repete Novamente. os quatro, por favor, Aline. Pessoal, profissional ou financeiro ou sexual. Quando você terminar de pensar ou escrever, você vai fechar os olhos. Novamente. E você vai lembrar daquela primeira sensação que a gente sentiu de felicidade e você vai redirecionar essa energia para esse objetivo. De que forma? Você vai falar assim: eu reconheço essa energia dentro de mim. E nesse momento, eu transmuto essa energia. Aí você falou o objetivo que você escolheu. Eu reconheço essa energia dentro de mim. E transmuto essa energia para. Aí você falou o objetivo. Respira 3 vezes. Solta os ombros. Mais uma vez. Solta os ombros. Mais uma vez. Abrindo os olhos lentamente. Esfregue suas mãos uma na outra. Até esquentar. Você vai esquentar aí. A gente tá aqui no frio, é bom que esquenta. Até esquentar. E você vai falar assim: eu estou preparado ou preparada para receber frutos dessa energia que canalizada está. E aí você me conta depois, se você, eu vou passar esse slide para vocês, aí vocês fazem o exercício depois. E se você quiser compartilhar agora o que você pensou, ou escrever em algum papel, escreva no papel o que você mentalizou. Isso vai trazer muito diferencial. Escreva no papel que você canalizou essa energia para tal objetivo. Quem quiser compartilhar agora, falar algum pouquinho, pode falar. Nilson, se você quiser, pode parar de gravar já. Ah, não.